Quem te tratou como opção nunca imaginou que um dia perderia acesso à sua reação. Nunca imaginou que a indiferença viria no lugar da espera, do esforço e da disponibilidade. Porque para quem se acostumou a te ver ali, sempre acessível, a sua ausência emocional é um choque psicológico. Não é desprezo. É algo pior para o ego: neutralidade. Se você já foi colocado em segundo plano e hoje sente que algo mudou dentro de você, esse vídeo vai explicar exatamente por que isso desestabiliza quem achava que podia te deixar em espera. Fica até o final. Se inscreve no canal agora e comenta de onde você está assistindo. Porque esse conteúdo atinge quem já acordou emocionalmente. Quem trata alguém como opção se alimenta de hierarquia emocional. Ele precisa sentir que tem prioridade sobre o seu tempo, sua atenção e suas emoções, mesmo sem oferecer o mesmo em troca. Quando você aceita esse lugar, mesmo em silêncio, a dinâmica se consolida. A outra pessoa se acostuma a entrar e sair da sua vida sem consequência. A indiferença quebra esse padrão, porque remove o privilégio invisível que ela tinha, o de sempre te afetar. O que mais incomoda não é você ir embora, é você ficar e não reagir. É perceber que você está presente fisicamente ou simbolicamente, mas emocionalmente inacessível. Isso gera um curto-circuito interno, porque quem te tratou como opção nunca te viu como alguém com autonomia emocional plena. Viu como alguém previsível, que esperava, que aceitava migalhas, que se adaptava. A indiferença mostra que essa leitura estava errada. Existe uma diferença enorme entre rejeição e indiferença. A rejeição ainda valida o outro. Ela diz: você foi importante o suficiente para gerar emoção. A indiferença não valida nada. Ela não confronta, não acusa, não cobra, apenas retira investimento. E para quem vive de validação implícita, isso é profundamente ameaçador, porque agora não há certeza de impacto, não há confirmação de importância, não há espelho emocional. Quem te tratou como opção se acostumou a medir o próprio valor pela sua disponibilidade. Quando você some emocionalmente, essa régua desaparece. Ele começa a se perguntar se ainda importa, se ainda tem poder, se ainda consegue te mover. E essa dúvida corrói. A indiferença não fere por agressão, mas por silêncio. Ela não empurra, ela deixa cair. Muitos acreditam que o que dói é ver você com outra pessoa, feliz, reconstruído. Às vezes sim, mas antes disso o que realmente incomoda é ver que você não reage mais, que não pergunta, que não cobra, que não demonstra ciúme, que não tenta entender. Isso comunica algo perigoso para quem te subestimou. Você não está mais emocionalmente disponível para ser colocado em segundo plano. A mente de quem tratou você como opção funciona em ciclos. Aproxima quando quer, se afasta quando convém, retorna esperando o mesmo lugar intacto. A indiferença quebra o ciclo porque não oferece retorno previsível. Não há mais recompensa emocional no movimento de ir e vir. E quando não há recompensa, o comportamento perde força. Essa reação também expõe algo que estava oculto. Quem te tratou como opção não suportava a ideia de te perder de verdade. Ele só suportava a ideia de te deixar esperando. A indiferença mostra que a espera acabou. E isso muda tudo, porque agora a perda não é dramática, é silenciosa. E perdas silenciosas não dão palco para o ego se defender. Quando você se torna indiferente, você deixa de competir por atenção, deixa de disputar espaço, deixa de se posicionar como alternativa. Você simplesmente sai da prateleira emocional. E isso é difícil de aceitar para quem acreditava que podia te escolher quando quisesse. A indiferença retira o direito da escolha unilateral. Agora, não há escolha, há ausência. O mais interessante é que a indiferença não exige esforço. Ela nasce quando você entende seu próprio valor e para de tentar ser visto por quem escolheu não enxergar. Ela não precisa ser anunciada. Ela se mostra na mudança de energia, no tom neutro, na falta de curiosidade, na ausência de expectativa. E isso é o que mais confunde e incomoda.
Porque quem te tratou como opção esperava uma de duas coisas: submissão ou revolta. Nunca esperou maturidade emocional, nunca esperou silêncio, nunca esperou que você simplesmente seguisse sem carregar ressentimento. Esse tipo de postura não alimenta narrativas, não cria vilões nem vítimas, apenas encerra o acesso. E quando o acesso é encerrado sem explicações longas, sem cenas e sem drama, a mente de quem subestimou começa a revisitar o passado, começa a reavaliar decisões, começa a sentir a perda de algo que parecia garantido, não porque você implorou para ficar, mas porque você mostrou que podia ir, e ir inteiro. A indiferença também desmonta a fantasia de controle. Quem te tratou como opção acreditava, mesmo sem admitir, que sempre teria um lugar garantido na sua vida. Não um lugar de compromisso, mas de acesso. Acesso à sua atenção quando quisesse, ao seu carinho quando fosse conveniente, ao seu tempo quando não houvesse nada melhor. A indiferença corta esse acesso sem pedir permissão. E isso fere o ego, porque revela que o controle nunca foi real. Existe um choque silencioso quando a pessoa percebe que você não está mais esperando, que não está mais disponível para migalhas emocionais, que não reage quando ela aparece do nada. Esse choque não vem com dor imediata, mas com inquietação, uma sensação de perda de posição, porque agora ela não sabe mais onde se encaixa na sua vida. E não saber é insuportável para quem sempre se sentiu confortável na ambiguidade. Quem te tratou como opção também se beneficiava da sua previsibilidade emocional. Sabia que você responderia, sabia que você explicaria, sabia que você se adaptaria. A indiferença quebra essa previsibilidade. Você não responde como antes, não se justifica, não demonstra expectativa. E isso cria um vazio psicológico. O outro começa a preencher esse vazio com suposições, dúvidas e inseguranças. Há um detalhe importante. A indiferença não nasce do desprezo, mas da clareza. Você percebe que investir onde não há reciprocidade te enfraquece. Então você retira o investimento, sem anúncio, sem ultimato, sem tentativa de educar o outro. E essa retirada silenciosa é muito mais impactante do que qualquer discurso, porque ela não pode ser contestada. Não há argumento contra alguém que simplesmente mudou. Quem te tratou como opção pode tentar provocar uma reação, pode enviar mensagens ambíguas, pode testar seu limite com comentários sutis, pode relembrar momentos do passado, tudo para ver se ainda existe acesso. A indiferença não reage a testes, ela não se apressa, ela não se explica. Ela responde quando responde, com neutralidade. E essa neutralidade é lida como perda de interesse real, não como joguinho. O ego de quem subestimou você começa a trabalhar contra ele mesmo. Ele revisita conversas, analisa silêncios, tenta entender quando perdeu espaço, porque, na mente dele, você deveria estar disponível. A ideia de que você seguiu sem ressentimento é desconcertante, porque o ressentimento ainda manteria um vínculo. A indiferença não mantém nada. Existe também o fator comparação. Quem te tratou como opção começa a perceber que outras pessoas te tratam diferente, com mais respeito, com mais atenção. E isso amplifica o incômodo, não por amor, mas por perda de status, porque no fundo ele acreditava que você sempre estaria ali, independentemente de como fosse tratado. A indiferença prova que isso era uma ilusão. Essa mudança de postura também altera a narrativa interna da outra pessoa. Antes ela se via como alguém desejado, disputado, central. Agora, começa a se ver como alguém descartado, sem conflito. E ser descartado sem drama é muito mais difícil de digerir do que ser rejeitado com emoção. Porque não há vilão para culpar, não há cena para reencenar, só há o silêncio. A indiferença revela algo que o outro não queria enxergar. Você não era uma opção por falta de valor, mas por excesso de tolerância. E quando essa tolerância acaba, o jogo acaba junto. Não há mais espaço para idas e vindas, não há mais conforto na incerteza. O terreno fica firme demais para quem gostava de pisar em areia movediça. Quem te tratou como opção
Pode até tentar se reaproximar com mais intensidade. Pode oferecer o que antes não oferecia. Pode demonstrar interesse tardio. Mas a indiferença já mudou você. Ela te ensinou a reconhecer padrões, a não confundir interesse momentâneo com compromisso real. E isso cria uma barreira interna que não se rompe facilmente. No fundo, o que mais incomoda é perceber que você não precisa mais deles para se sentir inteiro, que você não depende mais da atenção intermitente para validar seu valor. A indiferença comunica autonomia emocional, e autonomia é ameaçadora para quem se beneficiava da sua dependência silenciosa. A indiferença também expõe a assimetria que existia desde o início. Enquanto você investia presença, tempo e emoção, o outro administrava sua atenção como um recurso escasso. Isso criava valor artificial. Quando você se torna indiferente, esse valor desaparece, porque o que sustentava a posição de vantagem não era a superioridade, era a sua disponibilidade constante. Sem ela, a hierarquia emocional desmorona. Quem te tratou como opção começa a sentir algo que não sentia antes, a própria irrelevância. Não porque você ataca, mas porque você não reage. Ele percebe que pode falar, aparecer, testar, e nada muda do seu lado. Essa ausência de impacto gera um incômodo profundo, porque para o ego ser ignorado é mais doloroso do que ser confrontado. O confronto ainda confirma a importância. A indiferença não confirma nada. Existe um momento específico em que a ficha cai. É quando o outro entende que não perdeu você para outra pessoa, mas para você mesmo. Você não foi levado, você se retirou. E essa retirada não foi dramática, foi lúcida. Isso torna impossível criar uma narrativa onde ele é vítima ou herói. Ele apenas ficou para trás. E ficar para trás sem explicação é um golpe direto na autoimagem. A indiferença também desmonta o mecanismo da culpa. Quem te tratou como opção, muitas vezes contava com sua tendência a entender, perdoar, relativizar. Quando você se torna indiferente, essa porta se fecha. Não há mais espaço para justificativas emocionais. Não há mais negociações internas do tipo, talvez agora seja diferente. A indiferença é o fim da esperança mal colocada. Outro ponto crucial é que a indiferença muda o tempo psicológico. Antes você vivia em função das respostas, das mensagens, das ausências. Agora, o tempo volta a ser seu. E isso cria uma sensação de liberdade que se reflete no corpo, na fala, nas escolhas. Quem te tratou como opção percebe essa mudança de ritmo. Você não corre mais, não espera mais, não se adapta mais. E isso sinaliza encerramento. O mais desconcertante para o outro é perceber que você não guarda rancor. O rancor ainda manteria um fio emocional. Ainda permitiria tentativas de reconexão, mesmo que conflituosas. A indiferença corta o fio sem raiva. E isso é lido como desapego real, porque não há emoção suficiente nem para odiar. Há apenas ausência de interesse. Quem te tratou como opção também começa a questionar suas próprias escolhas. Começa a pensar se perdeu algo de valor, se subestimou alguém que não deveria. E esse questionamento não vem acompanhado de respostas claras. Porque você não oferece fechamento, você não explica, você não revisita, você segue. E seguir sem olhar para trás é uma mensagem silenciosa muito forte. A indiferença redefine seu lugar interno. Você deixa de se ver como alguém que precisa ser escolhido para se sentir válido. Passa a se ver como alguém que escolhe. E essa mudança interna é percebida externamente. Sua postura muda, sua comunicação muda, seu silêncio muda. Pessoas sentem quando alguém não está mais tentando ser suficiente. E isso altera completamente as dinâmicas ao seu redor. Em algum ponto, quem te tratou como opção percebe que não pode mais contar com sua tolerância, que não pode mais testar limites sem consequência. A consequência agora é a ausência, e a ausência não se negocia, não se reverte com promessas, não se vence com charme. Ela simplesmente se instala quando o vínculo deixa de fazer sentido para você. Essa é a parte que mais dói para o outro. Entender que você não se fechou por medo, mas por clareza.
que você não se afastou para punir, mas para se preservar. E preservação não pede desculpa, não explica, não retorna para provar nada. Ela apenas segue o próprio caminho. No final, a indiferença revela algo que sempre esteve ali, mas era ignorado. Você nunca foi uma opção por falta de valor, mas porque permitiu ser tratado como uma. E quando essa permissão é retirada, o outro perde o lugar sem entender exatamente quando isso aconteceu. Não há data marcada, não há conversa final. Há apenas a constatação de que o acesso acabou. Quem te tratou como opção sente dificuldade em aceitar esse tipo de perda porque não houve confronto, não houve cena, não houve tentativa de negociação. Tudo simplesmente ficou quieto demais. E o silêncio, quando não pode ser interpretado como joguinho, vira espelho. Um espelho que mostra escolhas feitas, oportunidades desperdiçadas e uma confiança mal colocada. A indiferença também redefine o que é poder emocional. Poder não é fazer alguém correr atrás de você. Poder é não precisar que ninguém corra. É estar inteiro o suficiente para não negociar dignidade por atenção. Quando você atinge esse ponto, qualquer tentativa tardia de reaproximação soa vazia. Não porque o outro não tenha valor, mas porque o momento passou, e momentos não voltam quando são ignorados. Existe um respeito silencioso que nasce da indiferença bem posicionada. Não o respeito pedido, mas o respeito sentido. Pessoas passam a medir palavras, intenções e atitudes perto de você, porque percebem que você não insiste, não força, não permanece onde não há reciprocidade, e isso muda a forma como você é tratado, não só por quem te subestimou, mas por todos ao redor. Quem te tratou como opção pode nunca admitir o impacto da sua indiferença. Pode fingir que não se importa, pode seguir a vida externamente, mas internamente algo foi reorganizado. A imagem que ele tinha de você não existe mais, e não existe substituto para isso. Porque o que se perdeu não foi uma pessoa disponível, mas uma presença que não volta no mesmo formato. A indiferença também te devolve a leveza. Você não carrega mais expectativas alheias, não administra ausências, não interpreta sinais. Você vive, e essa vida sem tensão emocional constante é perceptível, é atraente, é estável. E estabilidade é algo raro em relações marcadas por jogo e ambiguidade. Com o tempo, você entende que não precisa fechar histórias com palavras. Algumas histórias se fecham quando você para de investir, quando você deixa de esperar, quando você se coloca no centro da própria vida. A indiferença não é o fim do sentimento, mas o fim da dependência emocional. E isso muda tudo. Quem te tratou como opção não suporta te ver indiferente porque a indiferença mostra que ele não era indispensável, que não tinha o poder que imaginava, que não ocupava o lugar que pensava ocupar. E essa revelação é silenciosa, mas definitiva. Não há como discutir contra alguém que simplesmente seguiu em frente. Você não precisa provar que superou, não precisa mostrar que está melhor. A indiferença verdadeira não performa, ela apenas existe. E quando existe, encerra ciclos sem esforço, sem desgaste, sem barulho. Você segue.